problema tá, a internet está braba, né? Tá bom. Nós não estamos tendo transmissão esses dias, irmãos, por causa de um problema da operadora de internet. Nós estamos tentando mudar, tá? Que ela já tem um tempo que ela está sem conseguir fazer as transmissões. Mas, assim, mesmo não tendo transmissão, nós temos a gravação, porque ela é gravada internamente. Então, aqueles que quiserem o link depois da gravação, pode estar pedindo ao pessoal do TI aí, que eles vão providenciar para vocês. Ok? Antes de começar a palavra, quero falar rapidamente sobre esse mês de julho. Eu mandei a mensagem para alguns, e eu queria, aqueles que não viram, tomar conhecimento agora. Preste atenção, muito importante que eu vou falar agora. Está todo mundo olhando para mim? Quem está conversando, vira para o seu irmão do celular e fala assim, não converse comigo agora. Amém? Glória a Deus. Preste atenção, no mês de julho, o mês de julho tem 4 domingos. Nós vamos começar um estudo de 4 temas. Ok? Que eu estou considerando um estudo muito importante para a vida da igreja. Nós vamos falar sobre um assunto que toda a igreja precisa compreender e entender. E olha, nós temos 7 anos de CCR, nós só pregamos sobre esse assunto, mas nunca fizemos um estudo sobre esse assunto. Será a primeira vez em 7 anos que faremos um estudo sobre esse tema, que começa em julho. E vou dizer, é um tema, eu não vou dizer ainda agora o nome do tema, eu vou dizer no domingo que vem, mas eu só vou dizer uma coisa sobre esse tema. É um tema que você não pode se considerar cristão se você não entendê-lo profundamente. Aí você fala assim, então eu não sou cristão porque não assisti isso ainda? Não. Talvez você já entenda mesmo sem o meu estudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo para você que já entende, não perca essa oportunidade de estarmos mergulhando e aprofundando nesse assunto, sem o qual ninguém poderá dizer sou cristão, se não compreendê-lo. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia deixa claro que se você não tiver conhecimento e envolvimento com este tema, você não pode se considerar cristão. Ok? Serão 4 domingos, 4 episódios sucessivos e progressivos. Todos serão gravados e mesmo que não esteja sendo transmitido, provavelmente não será transmitido, porque nesse mês de julho, não sei se a gente consegue resolver ainda o problema da internet, mas será gravado e se por um motivo de força maior, você não conseguir estar em um desses domingos, você pode estar buscando depois essa gravação. Não deixe de vir, porque uma coisa é você ouvir no áudio, outra coisa é você viver na hora experiências e coisas que o Senhor vai proporcionar para a sua igreja, enquanto Ele ministra aquilo que está no coração dEle. E mais, vou mostrar para vocês que esse tema foi um tema encomendado pelo Espírito Santo. Como o nosso estudo de 16 temas que fizemos uma vez, vocês lembram que, e o das 7 igrejas, vocês lembram que nós tivemos assim, provas sobrenaturais de que Deus queria que nós ministrássemos aqueles temas. Esse é nessa vibe. Então preparem-se, porque a partir de domingo que vem nós estaremos estudando 4 temas. Hoje nós vamos falar de outro assunto, ok? Ficou claro? Então passa a régua. Hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas têm me cobrado. E, de fato, eu tenho percebido que há uma necessidade de se falar sobre isso, já há um tempo. Eu quero falar hoje sobre crer, se arrepender e ser batizado. Crer, se arrepender e ser batizado. Queria fazer uma enquete, antes da gente orar pela essa palavra. Queria fazer uma enquete. A enquete é a seguinte. Quantos aqui se entendem, se consideram tendo crido, se arrependido e batizado? Batizado está na lista. Se não foi batizado, não levanta a mão. Quantos aqui se entendem por terem crido, se arrependido e batizado? Se você não entende essa trilogia, se o arrependimento aí bateu meio voando na sua cabeça, você precisa compreender melhor sobre isso. Talvez não seja nem bom você levantar a mão. Mas se você sabe do que eu estou falando, aí hoje é o dia de você entender isso.
fica tranquilo. Mas se você sabe do que eu estou falando, crer, se arrepender e ser batizado, se você já passou por esses 3 estágios, levanta a mão que eu quero saber. Fica com a mão levantada. Glória a Deus. Glória a Deus pela igreja do Senhor Jesus. Abaixa a mão. Agora eu quero saber, você que se considera tendo crido e se arrependido, ou pelo menos crido, mas ainda não sabe o que é arrependimento direito. Talvez você ache que arrependimento é se arrepender do pecado que você cometeu ontem. Você creu, você está aqui porque você creu, você está frequentando, você está na fé, só que você ainda não teve essa aula, você ainda não sabe esse negócio de se arrepender e você nem é batizado. Levanta a mão. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas se consideram tendo crido, mas ainda não foi batizado. Não é isso? Ok. Eu não vou pedir para levantar a mão as pessoas... Oi? Alguém falou alguma coisa? Que eu ouvi uma voz. Amém, pode ser. Fala Deus, que eu te escuto. Eu não vou pedir para levantar a mão aquelas pessoas que não se consideram não crendo, ou não cristãs, ou não convertidas. Não precisa, é uma exposição desnecessária. Fique tranquilo que eu não vou pedir. Para mim, basta essas pessoas que disseram. Talvez algumas pessoas não tenham levantado a mão, porque não se enquadrou em nenhuma das duas. Porque fala, Samuel, eu venho aqui porque eu gosto, né? Mas eu nem sei o que é que você está falando. Fique tranquilo, não vou pedir para você levantar a mão, não vai ter nenhuma pergunta que te force fazer isso. Mas eu quero que todos vocês hoje estejam atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra possa vir sobre nós de uma maneira eficaz e esclarecedora. E que hoje nós possamos entender e compreender coisas do Teu reino, sem as quais nós não podemos caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos 16, versículo 15. Eu vou pedir para botar esse texto aqui também, se estiver pronto. Marcos 16, 15 e 16. Quem achou diz amém, mas nem precisa. Está aqui no telão. Diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem disse isso, quem sabe? Quem? Fala mais alto. Muito bem, vocês estão bons de Bíblia. Quem disse isso foi Jesus. Ele estava falando para os discípulos, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ele deu uma ordem no versículo 15. E no versículo 16, ele disse o que aconteceria após essa ordem. Ele diz, quem crê, presta atenção na ordem, vão, preguem o evangelho. Vão, pregam o evangelho. Essa foi a ordem. Aí Jesus disse, bom, e vamos imaginar o diálogo. Jesus chama os discípulos e fala assim, é o seguinte, tem um negócio para falar com vocês. Vocês vão ter que ir por todo mundo e pregar todas essas coisas que eu ensinei vocês aqui durante esses 3 anos. Aí imagine que alguém levantasse e falasse assim, mas Jesus, por que a gente tem que fazer isso? Por que é que a gente tem que ir falar para essas pessoas dessas coisas que o Senhor falou para a gente? Aí Jesus responderia, porque quem crê no que vocês estão falando e for batizado, será salvo. E quem não crê será condenado. Primeira coisa que você vai ter que entender. Hoje nós vamos falar de conversão, que está embutido dentro dela o conceito de crer, se arrepender e ser batizado. E eu quero falar de conversão sobre 2 aspectos. Um aspecto que é o conceitual. Vamos dar o conceito de conversão. E um segundo aspecto, que é o aspecto da experiência da conversão. Portanto, aqueles que levantaram a mão, vale a pena também se reavaliar. Porque no conceito é uma coisa,
Talvez você um dia tenha dito, eu creio, eu me arrependo, eu me batizo. E na sua cabecinha você ganhou um passaporte para o céu. Mas depois de ouvir o que é a experiência da conversão, pode ser que você faça uma reavaliação. Pode ser que você venha de joelhos aqui na frente e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que é ser convertido. Não estou dizendo que vai acontecer isso com você, espero que não aconteça, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, glória a Deus, porque esse é o dia da sua restauração e do seu recomeço. Ou pode ser que você simplesmente já não achava que era. E hoje você vai entender como funciona. Amém? Bom, como conceito, a gente já viu aqui que o objetivo deste ato, crer, se arrepender, se batizar, é alcançar a salvação. Salvação de quê, Samuel? Salvação para quê, Samuel? Rapidamente, porque esse assunto é batido no meio evangélico, eu vou te dizer por que você tem que crer, se arrepender e ser batizado. Há quem ache que a gente crê, se arrepende e é batizado para não ir para o inferno. Quem acha isso? Levanta, não precisa levantar a mão, não. Não precisa. Há quem ache, se você pensava assim, tire isso da sua cabeça agora. Você não crê, se arrepende e é batizado para não ir para o inferno. Porque no inferno nós já estamos. Sabia disso? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele só não esquentou o suficiente ainda. Mas nós estamos na direção. Quando eu digo nós, aqueles que não se converteram. Então assim, a Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo já estão no maligno. Sabe, não existe um meio termo, não existe um lugar neutro, ou você está em um ou você está em outro. Tem até aquela historinha engraçada, não é engraçada não, mas é interessante. A história interessante que a gente sempre conta, os pastores sempre contam quando vai explicar que não existe um meio termo, que é a história do cara que estava no muro. E aí de um lado estavam os anjos dizendo, vem para cá, sai daí, vem para o nosso lado. E do outro lado estavam os demônios, tudo assim, olhando para a cara dele e ninguém falava nada. Aí ele estava decidindo para que lado que ele ia. E os anjos e os irmãos que já eram convertidos do lado de cá, dizendo, vem, sai daí, vem para o lado de cá, vai, vem logo. E ele olhava para o outro lado, os demônios, tudo olhando para a cara dele com a cara feia. Ele falou assim, rapaz, eu estou aqui me decidindo para que lado eu vou, e esses demônios são péssimos de marketing, porque eles não falam nada, não me convidam, não me chamam. E aí ele ficou encasquetado com aquilo, resolveu perguntar aos demônios. Cadê o seu diretor de marketing aí? Porque está difícil o negócio. O pessoal do lado de lá me chama o tempo inteiro para ir para lá, e vocês ficam calados, vocês não me querem do lado de vocês, não, por quê? Aí um diabinho lá levantou e falou assim, a gente não precisa te chamar, porque o muro é nosso, você já está do nosso lado. Em cima do muro é o lugar das trevas. É por isso que do lado de cá as pessoas ficavam clamando, vem para cá. Samuel, isso é bíblico? Isso é bíblico. Se você estava no dia em que nós estudamos as cartas às igrejas da Ásia, você vai lembrar de uma que disse assim, você não é nem frio e nem quente, você é morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Aliás, quem é frio pode ser que esteja no inferno. Quem é morno vai ser vomitado para ele. É bem pior. Então, não existe meio termo no Evangelho. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao império das trevas. Não, Samuel. Você está enganado. Sabe por quê? Porque eu não criei, não me arrependi, não fui batizado, não frequento igreja, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não ando nas trevas. Eu não traio minha mulher,
respeito o meu marido, eu cuido bem dos meus filhos, eu não roubo no meu trabalho, eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa boa, não minto, não faço mal a ninguém, etc, 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 etc. Eu acredito em tudo isso que você está me dizendo. Acredito mesmo. Só que você não entendeu. Estar nas trevas não significa fazer estas coisas. Estar nas trevas significa não estar em Cristo, na luz. Você pode ser alguém bonitinho, bonitinha, arrumadinho, arrumadinha, fazendo tudo certinho, tudo certinha. E está nas trevas. Porque as trevas não está diretamente associada a você ser uma prostituta, um assassino, um membro da Lava Jato, sei lá o quê. Não está associada a isso. As trevas estão associadas a simplesmente você não seguir a Cristo. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então, todas as vezes em que eu me lembrar que eu não sigo a Jesus Cristo, eu preciso entender que eu estou nas trevas. Porque Ele é quem nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso a minha frase, as pessoas que não são convertidas, elas não vão para o inferno, elas já estão. Alguém pode parar e dizer assim, Samuel, a CCR é uma igreja tão light, tão renovada. A CCR, eu convidei, tem quantos visitantes aqui hoje mesmo? 5, não foi? Eu convidei os visitantes aqui, porque eu falei para eles, lá a gente não fala de diabo, lá a gente não fala de inferno, lá a gente não diz que as pessoas vão arder no lago de enxofre. Agora você me quebrou. É verdade, a gente não fala muito dessas coisas aqui, sabe por quê? Porque aqui a gente adota um método muito interessante. A gente não fica te dizendo, se você está bebendo um copo de lama, água suja, a gente não fica te dizendo, sai dessa lama, para de beber esse copo de água suja, isso vai te matar, isso vai te fazer mal. Não, a gente não faz isso. A gente chega com um copo de água limpo, sabe assim, brilhando, geladinho, saudável, e diz assim para você, você não prefere isso aqui que é melhor? É assim que a gente faz. Amém? Por isso que a gente não fica. Mas o fato da gente não ficar fazendo isso, não significa que isso não exista. O fato da gente não ficar batendo na tecla do inferno, não significa que ele não exista, porque ele é bíblico, e ele foi falado por Jesus. Não, o fato da gente não falar de condenação, não significa que ela não exista, porque Jesus mesmo foi quem disse que quem não crê será condenado. E se essas coisas acontecem, se essas coisas existem, e se o inferno existe, eu preciso saber como não ir para ele. Amém, irmãos? Eu não quero ir. Se alguém quer, pega a senha. Ou pelo menos ir para o núcleo dele, né? Mas enfim, a salvação não é para nós não irmos para o inferno. A salvação é porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando criou a mim, a você, e agora você tem que prestar bem atenção nessa parte, porque o Senhor Deus, quando criou a mim e a você, Ele fez uma promessa, que nós passaríamos aqui um período infernal, vocês terão aflições, foi o que Ele disse para nós. Vocês vão passar aqui um período terrível. Samuel, como assim um período infernal? Espera aí, vamos lá. Você lembra em João 17, quando Jesus disse, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal? Então, Jesus não orou para que os discípulos fossem arrancados do mundo. Portanto, eu e você, assim como os discípulos, estamos vivendo aonde? No mundo. No sentido literal, obviamente, não naquele sentido de profanação, que às vezes a Bíblia tem essa conotação. Então, eu e você estamos no mundo. Estamos? No mundo físico. Porque Jesus disse, não te peço que os tire do mundo. E outro texto, a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E que quem governa esse mundo são as potestades, os poderes das trevas. Esse mundo que eu e você estamos é governado por potestades. Então nós estamos aonde? Fala aí para mim.
num lugar infernal. Você está num lugar onde quem governa o sistema desse mundo são as potestades malignas. Ô, filho, só você que não viu ainda. Ou por que você acha que Não, tá bom, se isso para você é muito pesado, você fala assim, Samuel, você está dizendo que nós estamos no inferno? Nós estamos no inferno. O mundo jaz no maligno. Está lá, está escrito. São os poderes desse mundo que fazem com que as coisas são do jeito que elas são. Que fazem com que as coisas sejam do jeito que elas são. Por que você acha que um pai estupra uma filha de 5 anos? Embaixo do seu nariz, são seus vizinhos. Por que você acha que um marido mata uma esposa para ir ficar com outro? Ou isso não acontece no seu bairro? Ou só acontece no Jornal Nacional? Ou não acontece na sua cidade? Ou não acontece no seu país? E você não acha que isso é um inferno? Eu vou um pouco mais além. A gente está falando de coisas que talvez no seu condomínio não aconteça. Mas você já percebeu que às vezes para você conseguir ser feliz, você tem que fazer o outro triste? Por que é que quando um cara, uma mulher diz assim, eu não suporto mais viver com essa esposa, eu não suporto mais viver com esse marido, e ele se encanta por outra, para que ele seja feliz, alguém vai ter que se machucar profundamente. Isso não é inferno para você? Ou quando um filho diz assim, se eu quiser ser feliz, eu tenho que usar drogas. E aí ele se afunda nas drogas e faz com que os pais vivam um inferno. Isso não é inferno para você? Isso é o que a Bíblia diz que o mundo é. E quando Jesus chegar, por um acaso achará fé na terra? É a pergunta que ele faz. As pessoas estão indo cada vez de mal a pior. E quem vai seguir esse curso desse rio? Por enquanto, talvez você ainda esteja protegido, pseudo-protegido, dentro do seu prédio, do seu condomínio fechado, da sua casa com trancas. Mas para onde esse rio está indo? Mas Jesus disse que para aqueles que seguissem a ele seria diferente. Ele disse assim, olha só, essa humanidade vai destruir esse planeta. Aliás, já está destruindo, mas isso é profético. Essa humanidade vai destruir esse planeta. Eles vão acabar com tudo. Eles vão acabar com eles mesmos. A cada 5 segundos, uma criança morre de fome no mundo. 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Acabou de morrer uma criança. Estatística da ONU. 1, 2, 3, 4, 5. Morreu outra criança agora. Isso não é inferno para você? Aí o Senhor diz assim, olha, vocês vão acabar e vão destruir esse mundo. Vocês vão acabar com ele. Mas todos aqueles que crerem em mim, eu virei, os resgatarei e os levarei para um novo céu e nova terra. Então, no inferno, nós já estamos. Quem quer ficar aqui para sempre? Quem quer ver onde esse mundo vai dar? Quem quer ver o que vem depois? Eu não quero ver o que vem depois. Eu não. Por isso, a minha promessa é para viver eternamente com aquele que me criou. Então, a salvação é me salvar de onde eu estou, do que eu estou vivendo e da condição humana em que eu vivo. Eu serei salvo de mim mesmo, das minhas angústias. É por isso que lá em Apocalipse 22 diz, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, ele enxugará do olho toda lágrima. Porque o que Jesus está dizendo é assim, vem viver comigo uma eternidade, onde não haverá mais todas essas angústias desse inferno que vocês estão vivendo aí. Samuel, mas
você não está esquecendo que a Bíblia fala também que, tudo bem, você está dizendo figuradamente que nós estamos no inferno, mas tem um lá, que as pessoas vão ter um tormento eterno que Jesus disse, né? Tem também. Mas isso aí a gente deixa para a aula de Apocalipse em breve, amém? Porque tem aquele lago de fogo, onde pessoas vão sofrer um tormento eterno. A gente não fala disso aqui na CCR. A gente não fala mesmo, não. Porque a gente prefere falar do amor de Cristo. A gente prefere falar do convite. Mas ele existe. E tem muito a ser dito sobre ele. E nós não vamos negociar o evangelho. Porque quem falou dele foi Jesus. Ele disse mais. Ele disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmão Saulo? Oh, glória. Não é que Saulo vai para o inferno, não, gente. Pelo amor de Deus, vocês entenderam errado. São discussões teológicas aqui. É outra história, tá? Pelo amor de Deus. Mas o fato é que o convite à salvação é para se viver eternamente com Cristo. O convite à salvação é para se viver com Deus no projeto que Ele criou para mim, para você e para Ele por toda a vida. Então é por isso que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado estará tomando uma decisão: Senhor, eu quero viver contigo. Até aqui está tudo bem? Então eu consegui explicar para você para onde estamos indo e por que que a gente passa por esse processo. Agora eu quero ler um outro texto, porque aqui falou de crer e ser batizado. Isso quem ensinou foi Jesus. Jesus ensinou isso para os discípulos. Jesus ficou com os discípulos 3 anos e meio. Jesus subiu. Jesus morreu, vamos pegar a sequência. Ressuscitou ao 3º dia. Ficou por 40 dias com os discípulos, conversando, batendo papo, preparando eles para o grande dia, ou para a grande era. E aí Jesus sobe e deixa, e confia a pregação do evangelho aos discípulos. Está escrito isso também. E aí lá no dia de Pentecostes acontece a grande explosão, onde o legado de Jesus começa a ser propagado. Abra, por favor, em Atos 2, versículo 36. Atos 2, versículo 36. Quem achou diz amém. Ninguém achou, então você acompanha que eu vou ler. Atos 2, versículo 36 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, : este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quero contextualizar você antes de continuar. Pedro estava ali, reunido no cenáculo com aproximadamente 120 pessoas. De repente apareceu um vento impetuoso, eles foram tomados de um poder sobrenatural, e de repente eles começaram a pregar, e começou a acontecer um fenômeno. Eles começaram a chorar, eles começaram a falar na sua própria língua, e as pessoas que vinham de outros lugares começaram a entender na sua própria língua, e foi um negócio. De repente, tinha uns que achavam que eles estavam bêbados, o negócio estava pegando fogo ali. De repente, tinha uma multidão e Pedro resolveu pregar. Do versículo, se eu não me engano, 16 até o 36, que é esse que a gente leu agora, Pedro prega o evangelho. É só pregação. Tá, imagina você, está uma reunião, uma multidão reunida, e Pedro começa a pregar o evangelho. Ok? Ele está pregando que evangelho? Esse que a gente acabou de conversar aqui. Esse evangelho que me leva. Depois você dá uma conferida lá. Esse não é o nosso assunto agora, mas depois você dá uma conferida lá. Esse é o evangelho que nos leva à salvação. E aí ele termina a pregação no versículo 36, dizendo: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Quando ouviram isso, o povo que estava ouvindo a pregação, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: então vamos lá. Eu quero que você se imagine comigo. Cadê Bruno? Oh, o cara agora está pai, está mais responsável.
Vamos encenar aqui, Bruno. Música de 3.000 pessoas ouvindo um homem pregar. É a mesma. Falei? É a mesma música sempre. Agora foi diferente. Aí, ó. Presta atenção, eu quero que você se imagine comigo. Faz de conta que você estava lá nesse dia. Faz de conta que você estava no meio daquela multidão. 3.000 pessoas. Aliás, tinha mais de 3.000 pessoas, porque fala que 3.000 pessoas se converteram. Bota aí 5.000 pessoas para lá. E você lá ouvindo, e um cara sobe lá em algum lugar e começa a pregar o evangelho, e fala de Jesus, e fala do amor de Deus, e fala de novos céus e nova terra, e fala de Jesus Cristo sendo o Messias que veio nos salvar, e fala, e você está lá ouvindo. De repente esse cara fala, é isso, e vou dizer mais, esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E agora ele é Senhor e Deus. E você vira para esse cara e diz assim, com um sentimento de angústia e arrependimento, e fala assim, entendi, Pedro. Você está me dizendo que a minha vida antes não tinha sentido, que eu vivia uma vida ilusória, que eu achava que eu tinha o domínio, mas eu estou vivendo num lugar onde quem governa é o diabo, e que existe uma nova forma de vida. Então, Pedro, eu entendi, você está dizendo que todas as vezes quando eu levanto para casa, vou para o trabalho, volto para casa, vou para o trabalho, eu estou vivendo uma vida fake. Tem alguém me enganando, Pedro, é isso? Tem alguém dizendo que a minha vida se resume só a isso, mas não é verdade. Você está me dizendo que tem alguma coisa além disso, Pedro. Você está me dizendo que porque eu não entendi isso, eu estou longe desse Jesus, e porque eu estou longe desse Jesus, ele não vai me levar para esse novo céu, essa nova terra, é isso, Pedro? É! E aí você está lá no meio dessa multidão e você continua perguntando, Pedro, isso é desesperador. Isso é desesperador porque eu cresci na casa dos meus pais, eu casei e hoje eu cuido dos meus filhos, e hoje eu tenho uma vida tranquila, e hoje eu não roubo ninguém, não faço mal a ninguém, mas nem isso é suficiente, Pedro. Não! Mas Pedro, eu achava que a vida era só isso, era só ter tudo direitinho, não fazer mal a ninguém. Não é só isso. E o que mais, Pedro? Tem novo céu e nova terra para aqueles que estiverem com Cristo. Aí você faz a pergunta que não quer calar. Então o que eu faço? Foi o que eles fizeram. Versículo 37, final, diz, e o que faremos? Aí Pedro respondeu no 38. Resposta para você que não sabia até hoje o que fazer. Pedro respondeu, versículo 38, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Se você juntar esse texto com o texto que nós acabamos de ler, aqui diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui diz que aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Então você faz o tripé. Eu tenho que crer, eu tenho que me arrepender e eu tenho que ser batizado. Ficou claro? Quem disse isso foi Jesus, que ensinou os discípulos, que ensinou a mais de 3.000 pessoas. A Bíblia fala. Vamos continuar lendo, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Olha o que aqui Pedro está dizendo, salve-se da onde? Salve-se do inferno de lago de fogo, salve-se do cadeirão, salve-se do chifrudo com um tridente, com o cabo de... Ele disse o quê? Foi, né? Foi disso que a gente estava falando, foi? Olha o que ele fala, salvem-se desta geração corrompida. Salve-se desse curso, desse rio, salve-se de para onde o mundo está indo, salve-se deste inferno que você está vivendo. Pedro não diz, cuidado com o dito cujo que vai te visitar de noite no teu quarto. Deus é mais. Ele não disse isso não. Você sabe que tem um monte de gente achando que não vai para o inferno porque tem medo dele. É uma coisa óbvia. Porque assim, às vezes você tem uma tendência a achar que vai para o inferno é quem busca o inferno, quem vai para aqueles rituais satânicos e que vai adorar Beelzebub, sei lá o quê. Não, mas eu não gosto dessas coisas. Se você não gosta dessas coisas, significa que você não vai?
É porque o inferno que a gente está falando aqui é outro. É o curso desse mundo. É o mundo que jaz no maligno. É o sistema mundano no qual você vive. É o império das trevas. E aí ele diz isso. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí você aprende com esses dois textos uma coisa básica do Evangelho, simples. Você quer viver novos céus e nova terra? Você quer ser achado por Cristo como aprovado naquele grande dia? E aqui vem, abre parênteses, um engano. Hoje não está no YouTube, eu acho que eu vou escandalizar vocês. Posso? É que no YouTube eu fico mais preso. Hoje eu vou escandalizar vocês. Música de escandalizar a ovelha. Ó, tensão. Hoje eu vou escandalizar vocês. Tem gente que pensa que o que vai me levar para o céu ou para o inferno é a quantidade de pecado que eu cometo. Que eu vou chegar na porta do céu, vai ter um anjo forte, vai ter um livro, vai dizer seu nome, Verônica. Vamos lá, Verônica. Deixa eu abrir aqui sua página. Vamos ver o que a Verônica fez vamos botar de uma idade consciente, dos 12 até agora. Verônica, isso aqui. Verônica? Que é isso, Verônica? Aí se a ficha ficar muito corrida. Verônica. Vai dar não. Mas anjo, vai dar não. Está feio aqui o negócio. Tem gente que pensa que é assim. Você sabe por que não é assim? Porque se for analisar os livros da vida da gente, não é só a Verônica que não entra, não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Portanto, se tiver o registro de tudo que nós fizemos na nossa vida, ninguém passa, é o que a Bíblia diz. Então vai dizer, Verônica, você não entra. Pedro, você não entra. Isso aqui então pula. É brincadeira, é só para não perder a viagem. Não entra, sabe? Não passa. Não passa. Samuel, é por isso que as pessoas dizem assim, eu gosto, sabe, desse negócio do Evangelho e tal, mas passar para a lei de Cristo, tem um monte de coisa que não pode fazer, não sei o que, não sei o que. Não tem a ver com isso, pelo amor de Deus, aprende de uma vez. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ter escolhido a Cristo. Eu vou te dizer agora o que é que vai acontecer. Eu vou pegar 2 exemplos. Agora é a parte de escandalizar vocês. Eu vou te dizer o que é que vai acontecer. Segundo a Bíblia, aquele que pecou, mas creu, se arrependeu, foi batizado e passou a seguir a Cristo, a Bíblia fala que Deus não se lembra mais dos seus pecados, eles foram jogados no mar do esquecimento. Samuel, ir para frente, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, teremos um advogado que intercede por nós. Então, Jesus já morreu por mim na cruz, pelos pecados que eu cometi ontem, pelos que eu cometo hoje e pelos que eu vou cometer amanhã. É fácil assim? É fácil assim. É fácil assim. Então quer dizer que eu posso pecar? Como diria Paulo, de maneira nenhuma. É que quando você se decide por Jesus, você não vai precisar mais fazer esforço para não pecar. Ele vai gerar isso no seu coração. Então isso não é você. Você só precisa decidir ir atrás de Cristo. Você só precisa se decidir querer Ele. Entendeu? Então vai ser assim. Vai ser mais ou menos assim. Vem cá, Pedro, senta aqui do lado de Verônica para a gente fazer aqui mais ou menos como é que vai ser. Claro que essa parte do anjo é uma ilustração. Ninguém sabe se vai ser assim, se vai ter anjo na porta. Não está na Bíblia isso, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Aí chega o anjo. Nós vamos agora exemplificar como será baseado na Bíblia. E se você quer, aqui a gente não tem tempo. Senta comigo se você tiver dúvida sobre isso, que eu vou lhe dar 50 textos no mínimo que fala isso que eu estou falando. Digamos que tenha um anjo, digamos que tenha um livro. Aí o livro vai dizer assim,
Verônica, você pisou muito na bola. Olha, a ficha corrida é feia. Pedro, você era um menino bom. Amava a esposa. Trabalhava na igreja, gente. Para que profissão mais santa? Trabalhava na igreja, gerente, gestor administrativo de uma comunidade santa que Deus ama. Pedro, você, rapaz, eu estou ouvindo umas besteirinhas aqui só. Você, sei lá, roubou laranja no quintal do vizinho. Isso passa, o vizinho riu. Pedro, sua vida. Mas Verônica, você fez isso, Verônica? Aí, em tese, Pedro passa, Verônica não, em tese. Mas pela lógica bíblica, é assim. Pedro, você fez tudo certinho, Esquecinto! Rapaz, você viu que a proteção está... Então, Pedro, você fez tudo certinho. Aí aqui a gente vai supor, que não é o caso do irmão Pedro, a gente vai supor que Pedro nunca tenha se decidido por Jesus. Mas, Pedro, por que é que você fez tudo certinho? Sei lá, porque eu nunca gostei de ser errado. Por que você nunca xingou ninguém, nunca mentiu? Não sei, eu acho que meu pai e minha mãe me ensinou que gente ruim que fazia essas coisas, eu fiz tudo certinho. Não fiz nada, não fiz mal a ninguém. Pedro, eu estou vendo aqui que você deu muitas esmolas. Dei muitas esmolas. Você fez muito bem, ajudou o velhinho a atravessar a rua. Pedro, você é o cara. Sou. Mas, Pedro, algum momento na sua vida, você decidiu seguir a Jesus? Isso não. Sei lá, esses negócios de crente aí, não era muito minha praia também, não. Ô, Pedro, a sua ficha é muito melhor que a dela. Mas só que a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Não é aquele que fez tudo certinho, é aquele que crê. Você nunca creu, Pedro? Não. Aí volta para a irmã Verônica. Que ficha, irmã Verônica. Mas, irmã Verônica, eu estou vendo aqui que no dia tal, na hora tal, no local tal, você se arrependeu da sua vida, você disse que não queria mais aquilo, e você entregou a sua vida a Jesus. Por que você fez isso, irmã Verônica? Porque eu resolvi crer nele. Alguém um dia falou do evangelho para mim, eu entendi que era aquilo mesmo, e eu comecei a seguir, a minha vida começou a mudar, e aí eu continuei errando, mas eu chorava e dizia, Senhor, eu não quero errar mais, eu errava de novo, e aí eu chorava nos pés dele, e eu estou até hoje tentando. Irmã Verônica, eu descobri que tem um texto aqui que diz assim, que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, minha irmã, você está salva e lavada e remida pelo sangue de Jesus. Glória! Funciona assim. Funciona assim. Você está salvo também, em nome de Jesus, tá vendo, meu irmão? Obrigado por ter feito esse papel, obrigado. Mas funciona assim. Funciona assim. Deu para compreender? Então, por isso, é que somos indesculpáveis se dissermos o que muita gente diz. Eu não sou cristão, porque as regras são muito pesadas. E eu não consigo cumpri-las. Deixa eu dar um recado para você. Só entre nós aqui também não conseguimos, não. Segredo. Todas as vezes que a gente tenta, a gente descobre que se o Espírito Santo não estivesse dentro de nós, e se nós não estivéssemos buscando Ele todos os dias, nós também não conseguiríamos. Mas todas as vezes que estamos diante de uma situação de pecado, essa busca que nós fazemos por isso que todas as vezes que alguém chega aqui, preste atenção, todas as vezes que chega um indivíduo que entra pelaquela porta, aqui na CCR, é terminantemente proibido abordar aquele irmão ou aquela irmã para falar dos pecados que você viu ou vê na vida deles. Você não tem esse direito, a não ser que ele ou ela te pergunte. Aqui na CCR, quando você der de cara com esse irmão, você vai falar do amor de Cristo para ele ou para ela.
Mas eu vi essa irmã no shopping fazendo problema dela. Mas eu vi aquele irmão fazendo, não é da sua conta. Mas eu vi ele fumando, saindo, não é com você. Mas ele está, não, cala a boca. Não é da sua conta. Da sua conta é a salvação dele, não o que ele faz ou deixa de fazer. Da sua conta é a transmissão de Cristo no coração dele, que vai fazer ele se apaixonar por esse evangelho, por esse reino, e ele vai chegar para você e vai dizer assim, ao invés de você apontar o dedo para ele, ele vai apontar o dedo para si mesmo e vai dizer, me ajuda, por favor, o que é que eu faço, porque a minha vida está um lixo. Quando ele abrir a boca para você e disser, aí você pode abrir a sua. Aqui é assim. Se você não aceita assim, a porta da rua é a serventia da casa, mas não vá não, eu amo você. Eu falo essa frase só para chocar mesmo. Sabe, a gente tem que compreender que o evangelho, veja, não seja burro, não seja burra. Não é você que vai conseguir mudar a vida dessa pessoa, é o evangelho de Cristo, é Jesus enchendo o coração dela. Por isso aqui para a gente não é pauta. É por isso que às vezes a CCR é mal falada. Porque todo tipo de gente está dizendo, eu congrego na CCR, ô glória. Aí a pessoa está fazendo um monte de coisa por lá e vai assim, você está, eu congrego na CCR. Aí todo mundo fala, CCR, não estou nem aí. Está incomodando vocês? A mim não. Porque na CCR a gente olha para o coração. Na CCR você pode vir 10 vezes, 1000 vezes e dizer, eu errei de novo. E nós vamos estar aqui te amando e dizendo, vamos tentar de novo. Amém? Glória a Deus! Oh, glória! Amém! Eu não quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber de você entender o Cristo que move a minha vida, move o meu coração e me faz ver e viver milagres. Me faz ver e viver milagres. Milagres. Você está vendo aquela mulher ali? Fique de pé, minha esposa, por favor. Você está vendo aquela mulher ali? Esses dias eu estou assim apresentando a minha esposa reiteradamente. Ela não é linda, gente. Fala a verdade, ela não é linda. Eu consegui em um momento da minha vida, acreditem. Eu consegui, num momento de cegueira da minha vida, não amar essa mulher. Eu tenho 18 anos de casado. Sei lá, amor, que é uns 10 anos atrás? Mais um pouco? Uns 12 anos atrás. Uns 12 anos atrás, nós estávamos vivendo um inferno no nosso casamento. Um inferno. Nós tínhamos chegado à conclusão de que nós nunca mais conseguiríamos gostar um do outro. Nem afetivamente, nem como se, nada. Nada. Estávamos destruídos. Eu não quero saber o que você anda fazendo com a sua esposa, o que a sua esposa anda fazendo com você. Eu só quero te dizer uma coisa. O Senhor fez um milagre nas nossas vidas. E hoje essa é a mulher que eu mais amo. E é a mulher mais perfeita que eu já conheci. E é a mulher mais interessante que eu já vi em toda a minha vida, nesses meus 44 anos. Quem fez isso foi o Senhor. Obrigado, Bruno. Oh, que lindo. Quem fez isso foi o Senhor, porque nós vivemos um evangelho de milagres. Então, quando você encontrar com alguém, não queira saber qual o tamanho da saia dela, não queira saber o que ela fez, queira saber o quanto de Cristo pode entrar no coração dela, porque é isso que vai restaurar o casamento dela, a relação dela com os filhos, a relação dele com os pais, é o que restaura tudo, porque esse evangelho, ele gera vida. Ele gera vida. Eu estou contando o meu testemunho, mas aqui existem irmãos que contariam os seus testemunhos e vocês veriam o quanto Deus tem feito na vida de cada um. Eu creio nesse Deus. Então, quando Jesus diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo do inferno que nós vivemos hoje. Será salvo deste inferno. Vamos ficar de pé? Agora você entendeu, de pé, sem dispersar. Quero que você preste bem atenção agora. Queria que você prestasse atenção que nós vamos ler o último texto dessa manhã. Eu quero finalizar com esse texto, porque eu quero que você entenda o que é crer, o que é se arrepender,
e o que é ser batizado. Esse texto eu não quero que você acompanhe, você só ouve. Está em Atos capítulo 8, versículo 26. E eu quero que você feche os seus olhos e ouça eu ler esse texto. Aliás, ainda não feche os olhos não. Olha para mim ainda um pouco. Há quem pense que batismo, arrependimento, é uma coisa conceitual. O conceito eu dei para vocês já. Crer é crer que Jesus está falando a verdade e que Ele me escolheu para viver com Ele eternamente. Ponto. Se arrepender, não é se arrepender do pecado que eu cometi ontem, é me arrepender de viver uma vida sem Ele. Gravou isso? Quando fala de se arrepender, grava isso. É se arrepender de ter vivido uma vida sem estar dentro dos projetos dEle. É por isso que você pode sim ser arrependido no ato em que estiver pecando. Parece heresia, né? É porque mesmo na hora em que você está pecando, se você tiver em mente a consciência de que você se arrepende de viver aquela vida, você está enquadrado no texto que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, crer é crer em Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o autor de todas as coisas, crer que Ele é soberano e que Ele me chamou para viver com Ele novos céus e nova terra. Crer é isso. Se arrepender é me arrepender de ter vivido um caminho sem ter andado nos caminhos dEle. E ser batizado? Ser batizado? Para aqueles que já creem e ainda não são batizados, eu tenho um recado para te dar. Ser batizado não é um ritual, nem uma liturgia vazia. Ser batizado é depois de você ter a consciência e a convicção de que você crê em Deus. É depois de você se arrepender de estar caminhando na vida que você estava caminhando. Você dizer assim, Senhor, o que eu faço agora? Porque eu quero declarar para todos, para o céu, para o inferno, para as pessoas, que o Senhor é o meu Deus e que eu nunca mais vou me distanciar de Ti. E que não importa se eu errar, ainda errar, mas eu quero continuar tentando. Batismo é uma declaração pública. A Bíblia fala que aquele que se batiza é como aquele que mergulha na água, morre para o mundo e renasce para esse reino novo de Deus. Então, batismo é simbolizando você morrer para esse inferno que é o mundo, para esse sistema corrupto, e você, quando levanta das águas, renasce para esse evangelho que transforma vidas, casamentos, relacionamentos, e que de quebra ainda tem novo céu e nova terra. Isso é batismo. Se você ainda não sabia e não entendia o que era, agora você já sabe. Tem gente que diz assim, eu não estou preparado ainda para me batizar, você não entendeu o evangelho. Talvez você ache que você precisa se preparar para Deus. Deixa eu te dar um recado, você nunca estará preparado. Porque isso não vem de você, não é por obras, para que ninguém se glorie dela, mas é pela graça. Portanto, o batismo é literalmente um mergulho. É se jogar e dizer, Senhor, é o Senhor quem vai fazer, eu não sei fazer. As pessoas às vezes não se decidem por Cristo porque acham que está na mão delas coordenar esse negócio. Não, com Cristo a gente só se joga. O que vem depois é Ele que diz. Repete isso comigo. Com Cristo a gente só se joga. É Ele que resolve o resto. Amém? Olha o que acontece nesse episódio aqui. Um anjo do Senhor disse a Filipe, feche os olhos, eu quero que você ouça esse texto com os olhos fechados. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O Espírito disse a Filipe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador, e como um cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca.
Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Ele leu uma profecia de Isaías, falou uma coisa interessante, e o Filipe falou assim: ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E a resposta no versículo 35, Filipe fala de Jesus para ele, porque Filipe diz assim: então, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E aí, naquele momento em que ele fez aquela pergunta, Filipe resolveu falar de Cristo. Filipe não perguntou se ele estava fazendo alguma coisa errada. Filipe não perguntou como é que estava a vida dele. Filipe não perguntou se ele estava... Filipe começou a falar de Cristo, de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Esse batismo foi uma explosão. O cara estava ouvindo falar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que poderia modificar e transformar a vida dele. E quando ele ouviu falar de batismo, por certo ouviu, porque senão ele não faria essa pergunta, ele olha e diz assim: olha para mim, aqui tem água. E eu quero que você entenda as entrelinhas dessa pergunta. O texto diz assim: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Mas você tem que ler assim, ó: aqui tem água, o que me impede de fazer parte desse reino? Aqui tem água, o que me impede de querer viver essa eternidade com meu Jesus? Aqui tem água, o que me impede de querer também ter a minha vida transformada, de fazer com que Ele restaure o meu casamento, de fazer com que Ele restaure as minhas relações, de fazer com que Ele restaure a minha vida, de fazer com que Ele me arranque desse mundo corrupto? O que me impede? O que me impede de sair desse estado deplorável que eu estou e entrar num novo estágio, onde eu vou ter vida e vou ter vida em abundância? O que me impede? E a resposta é nada. Se você crê nisso, nada te impede. E aí eles desceram e foram às águas. Isso é batismo. Por isso eu queria perguntar àqueles que ainda não se batizaram. Você não tinha se batizado ainda porque ninguém tinha explicado isso direito para você? Ou porque de fato você ainda não se sente preparado? Se você não se sente preparado, fique onde você está. Fique onde você está. Samuel, você não vai passar vergonha se não for ninguém na frente? Não vou, não. Fique tranquilo. Vou encerrar o culto e orar. Porque o protagonista dessa história é Jesus Cristo. Não sou eu. E a minha pergunta é a mesma que o eunuco fez: o que te impede? Aqueles que creram, se arrependeram de viver a vida que viviam e querem continuar perseverando com Cristo e querem se batizar, vem aqui na frente agora que eu quero orar por você. Aqueles que ainda não se batizaram e que não tinham compreendido o Evangelho, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Amém. Amém, glória a Deus. Uhul! Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão entendendo mesmo? Vocês estão entendendo essa decisão? Amém. Amém. Glória a Deus. Uhul! Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que
quando pessoas dão esses passos que estão dando aqui, que os teus anjos fazem uma festa no céu. Senhor, que os nossos olhos possam ver esses anjos celebrando essa festa, que nada mais é do que a alegria do teu coração. Porque foi o Senhor que mandou Filipe subir naquela carruagem. O Senhor viu um homem com um coração desejoso de te conhecer mais. E o Senhor mandou Filipe se aproximar. E isso me diz que o Senhor já estava de olho naquele cara. Isso me diz que o Senhor já estava de olho nele há muito tempo. Isso me diz que o Senhor já estava apaixonado por aquele eunuco há muito tempo. E foi por isso que o Senhor falou: Filipe, vai lá. Filipe se aproxima. Então eu quero dizer para vocês que o Senhor já estava de olho em vocês há muito tempo. Há muito tempo. O Senhor já estava mirando vocês há muito tempo. Como Ele estava mirando o etíope. E Ele virou e disse assim: Filipe, você não está vendo? Tem gente que me ama de verdade. E que só precisa de um pouquinho de instrução para tomar a decisão. Sobe naquela carruagem. Hoje nós caminhamos numa carruagem esclarecedora a respeito dessa decisão. E vocês tomaram uma decisão que não tem a ver com regras, que não tem a ver com certo e errado, tem a ver com a decisão do coração. Vocês tomaram uma decisão que diz assim: Senhor, conscientemente eu estou lhe dizendo, eu vou perseverar contigo todos os dias da minha vida. E vocês não sabem, não têm noção do como o Senhor olhará diferente para vocês, por vocês terem dado esses passos até aqui. Porque Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu me negarei. Eu o negarei diante do meu Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei. Você sabe o que é você ser negado por Jesus? Você sabe o que é você ser olhado por Jesus e dizer assim: não, você não. E está escrito isso. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei. Você sabe o que vocês estão fazendo? O contrário. Vocês estão dizendo assim: Jesus, eu te declaro diante dos homens. Eu não te nego, eu te reconheço. Eu digo diante de todas as pessoas que estão me olhando: o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu quero que toda a igreja ore por vocês. Senhor, essas pessoas vieram aqui e tomaram uma decisão. Pai, elas entenderam o teu crer, se arrepender e ser batizado. Elas creram, elas se arrependeram. E agora elas querem o batismo. Pai, que o Senhor possa considerar essas decisões desses corações. E que o Senhor possa, Pai, fazer com que essas pessoas mergulhem agora no novo mundo. Que essas pessoas mergulhem, Senhor, num novo lugar, no reino do Filho do Teu amor, onde o Senhor as surpreenderá e o Senhor mostrará a elas tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer revelar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe. Voltem para os lugares de vocês. Nós vamos marcar um domingo para nós conversarmos especificamente sobre esse batismo. Eu vou chamar vocês para uma reunião e nós vamos marcar esse dia. Não pense que acaba aqui não. A gente vai conversar para eu te convencer que você tem que ter consciência e convicção do seu ato. Eu não vou te batizar à toa não. Eu quero olhar nos seus olhos e saber se você veio aqui na frente por emoção ou por uma decisão. Nós vamos chegar lá. Amém? Vamos cear.
aqueles que se consideram pertencentes ao reino de Deus, venham aqui tomar do pão, pegar do cálice, para a gente encerrar essa reunião com a ceia do Senhor. Pode ser que vocês escolheram, não vale a pena tirar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele estava celebrando uma ceia. E Ele disse que nós deveríamos celebrar essa ceia sempre, para que nós anunciássemos a morte dEle até que Ele viesse. E participar da ceia é dizer que faz parte do reino de Deus. Participar da ceia é dizer que se considera parte integrante desse reino. E é por isso que nós fazemos isso em família. E é por isso que nós valorizamos esse momento. Foi uma ordem de Jesus. Façam isso em memória de mim. E eu queria que você olhasse para esse pão agora. Só olha para ele. Você já aprendeu aqui que ele simboliza o corpo de Cristo. Você já aprendeu isso? Eu quero que você faça uma encenação comigo agora. Você vai olhar para esse pão e você vai fazer uma expressão. Você vai repetir comigo essa expressão. Uma expressão profética. Você pode repetir comigo? Olhe para o pão e diz assim: Senhor, eu sei que esse corpo vai crescer. Está vindo gente aí para comer desse pão e beber desse cálice. Manda, Jesus. Manda os teus filhos fazerem parte desse reino. E nós estamos aqui esperando eles. Em nome de Jesus. Então comam todo do pão. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue, que foi derramado em favor de vós.
Aí agora você vai repetir outra coisa comigo. Está preparado para repetir isso? Você confia em seu pastor. Então, se você não confiar, você pode ficar calado. Mas se você confia, você pode repetir sem medo. Você fala assim: Senhor, esse povo que eu disse que está vindo aí, vem cheio de problemas. Vem, às vezes, cheio de sujeiras. E vão me dar trabalho. Mas eu vou amá-los. E eu vou cuidar deles. Porque é isso que o Senhor espera de mim. Pode mandar, Jesus. Eu estou preparado. Então tomem todos do cálice em nome de Jesus. Agora coloca seu copinho no banco. Quero você com as mãos livres. Algumas pessoas vieram aqui à frente. Talvez tem pessoas que não sabem quem foi que veio aqui à frente. Mas eu sei que tem pessoas que o coração pulou e ficou muito feliz por essas pessoas terem tomado essa decisão com Jesus. Se alguém que veio aqui à frente foi alguém que você ama muito e que seu coração estava incendiado na hora que você viu ela aqui, você quase não conseguia se conter, eu quero que você vá até essa pessoa agora e você dê um abraço bem gostoso nela e diz assim, você só vai dizer isso: eu estou muito feliz. Vai lá agora. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado. Glórias a ti, Senhor. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Posso
abençoe todos vocês. Ele vive, oh, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas Que o Senhor abençoe todos vocês e tenha uma semana de paz na presença do Senhor. Amém.